Olá! Hoje o nosso papo é sobre um guia bem prático para lidar com um problema que, nossa, é super comum e bem doloroso: as aftas. Com base em orientações farmacêuticas, a gente vai entender o que são, por que aparecem e, o mais importante, como é que se pode lidar com elas. Sabe aquela dorzinha aguda, bem localizada na boca? Pois é uma sensação que quase todo mundo já sentiu, né? De repente, uma coisa simples, como comer ou até falar, vira um baita desafio. É exatamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, para organizar as ideias, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, o que é uma afta? Depois, por que elas aparecem? Vamos ver os tratamentos para adultos e também para as crianças, claro. E por fim, um ponto super importante: quando é que se deve procurar um médico? Vamos lá? Certo, primeira parte. Para a gente poder resolver um problema, primeiro a gente tem que entender o que ele é, certo? Então, afinal, o que é exatamente uma afta? Basicamente, a afta é aquela feridinha, sabe? Uma lesão ulcerativa, com aquela aparência esbranquiçada ou meio amarelada que aparece dentro da boca. Mas o que pega mesmo, o que mais incomoda é a dor. E essa dor pode ir de um incômodo leve até algo que atrapalha de verdade a rotina, o dia a dia. E olha só este número: 14. 14 dias. É o tempo que uma afta pode demorar para cicatrizar por completo. Imagina só, são 2 semanas de desconforto para comer, para falar, é bastante tempo. Isso só mostra porque é tão importante buscar um alívio, não é mesmo? Ok, a gente já sabe o que é. A pergunta que não quer calar é: mas por que elas aparecem? E o curioso é que não existe uma resposta única. É mais um conjunto de fatores, de possíveis gatilhos. E o que é interessante aqui é justamente essa variedade de causas. Pode estar ligado à alimentação, a problemas no estômago, mas também a estresse e à imunidade mais baixa. Fatores como o cigarro, certos medicamentos, alterações hormonais e até a falta de algumas vitaminas, como os do complexo B e o ferro, podem estar na origem do problema. Muito bem. Já que entendemos as possíveis causas, vamos para a parte que todo mundo quer saber: as soluções. Começando pelos adultos, o que pode ser feito para aliviar a dor e acelerar a cicatrização. Mas antes de avançar, um aviso super importante. Vamos falar aqui de medicamentos que não precisam de receita, os chamados MIPs. Mesmo assim, é fundamental reforçar: conversar com o farmacêutico é sempre a melhor pedida, tá? É sobre ter um cuidado seguro e que realmente funcione. Existem basicamente duas formas de atacar o problema. Uma é o alívio local, que vai agir direto na ferida para ajudar a cicatrizar e dar aquela anestesiada na área. A outra é o que se chama de alívio da dor, ou sistêmico, que são os analgésicos que vão diminuir a dor de um jeito mais geral no corpo. Então, para esse alívio local, direto na afta, existem algumas opções. A primeira escolha geralmente combina vários princípios ativos para ter um efeito mais completo. Mas também tem uma segunda opção, um pouco mais natural, à base de rosa rubra, que também age ali no local da lesão. E para a dor mais geral, aquela que incomoda, aí entram os analgésicos. A primeira escolha recomendada é a dipirona. Se por algum motivo ela não for uma opção, o paracetamol entra como alternativa. Claro, é fundamental seguir sempre a dose certinha e verificar as contraindicações. E olha, além do tratamento direto da dor, existem outros cuidados que ajudam. Lembra que a gente falou que a falta de vitaminas pode ser uma causa? Pois é. Por isso, a suplementação com complexo B, ferro ou até um multivitamínico geral pode ser uma ótima ajuda complementar. Ok, para os adultos acho que ficou claro. Mas e quando a afta aparece nos pequenos? Aí o cuidado tem que ser ainda maior. Vamos ver as particularidades do tratamento infantil? Primeiro ponto, e o mais importante de todos: a idade. Os tratamentos que vamos discutir são indicados para crianças com mais de 2 anos. E nem precisa dizer, né? A dosagem correta é absolutamente tudo. As opções são parecidas com as dos adultos, mas as formulações são diferentes. Para o alívio local, temos a solução oral de bismugete. Para a dor, as primeiras e segundas escolhas continuam a ser a dipirona e o paracetamol, mas em soluções orais com concentrações específicas para uso pediátrico.
E isto ilustra de forma brilhante o ponto mais crítico. A dose certa não tem a ver com a idade da criança, mas sim com o peso dela. Essa informação está na bula, claro, mas a confirmação com um farmacêutico ou pediatra é sempre a prática mais segura. Os tratamentos de farmácia costumam resolver a maioria dos casos, mas o autocuidado tem um limite, né? Por isso, é super importante saber reconhecer os sinais de que está na hora de procurar um médico. Para casos mais persistentes ou mais graves, os medicamentos de venda livre podem não ser suficientes. Como este slide deixa bem claro, existem tratamentos mais fortes que exigem uma avaliação e prescrição médica. Exemplos disso são pomadas com corticoides, como a Omecilone A hora base, ou medicamentos sistémicos, como a colchicina. Estes são exemplos de tratamentos que requerem uma avaliação e um acompanhamento médico adequados. Então, para resumir tudo o que vimos, o plano de ação é simples. Passo 1, identificar a lesão. Passo 2, tentar entender as possíveis causas. Passo 3, conhecer as opções de alívio. E o passo mais importante de todos, na dúvida, consultar sempre um farmacêutico ou um médico. E terminamos com esta questão para reflexão. Lidar com algo aparentemente pequeno como uma afta mostra como a atenção aos sinais do nosso corpo e a busca por orientação correta são fundamentais para o nosso bem-estar geral. É um lembrete de que cuidar dos detalhes faz toda a diferença.